Muito bem, estamos então aqui para falar da 11ª oficina ao Grêmio. Esta é já a quarta ou quinta tentativa, mas eu sou muito teimoso porque sou taurino e, portanto, as coisas têm que acontecer do modo que eu gosto e que eu quero, e, portanto, estamos aqui para o conhecimento dos fundamentos da associação como instrumento de individualidade. Isto significa que eu já falei sobre a oficina do templo e troquei a ordem, mas esta oficina é uma oficina que tem muito que ver com a individualidade. Interessante também porque estou de toga e acabei por mudar também a minha intenção. Vesti a toga na universidade, vesti o balandral no templo, sim, no templo, vesti o balandral também no Parlamento, e aqui acho que faz sentido vestir a toga, porque eu estou a advogar os interesses das causas, daquilo que são as agremiações, as associações, os lobbies e os centros de interesse. Vou trabalhar essencialmente aqui, e vamos já passar para o segundo tópico, que tem a ver com a 11ª oficina, que tem o conceito de oficina, conhecer o interesse, os valores do Grêmio, conhecer o desafio e depois as técnicas de desenvolvimento da criatividade que estão associadas, obviamente, aqui a esta oficina. O vídeo que não conseguia sair digamos da reprodução era portanto, o Dune, que para mim é uma obra de adaptação ao cinema de um romance magnífico de Frank Herbert, que trabalha essencialmente com uma distopia que tem muito a ver com os problemas que estamos a atravessar hoje em dia na humanidade, com a questão do petróleo, a destruição da natureza e a afirmação das individualidades que levem, através do povo, à constituição daquilo que são as organizações políticas, e é esse movimento do povo para a organização política que caracteriza o Grêmio, que é o oposto do Parlamento, que é da instituição para a proteção do povo. Portanto, um é fraterno, o outro é libertário. E, portanto, a revolução, a transição, a reforma são tudo temas caros a esta oficina, que é uma oficina que é da comunicação, da informação, de transmissão de valores, das tecnologias. Se calhar por isso daí tanta guerra com este computador. Se calhar, quiçá, será algo a pensar, se não é próprio tema, desperta tanta conflitualidade. E, portanto, convém então começar aqui por uma introdução de Ricardo Reis, que, como sabem, é um dos heterónimos de pessoa que nos diz que para ser grande ser inteiro, nada te exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes, e assim cada lago a lua toda brilha por cauto vive. É uma reflexão interessante. Nós temos que nos pôr nas coisas e sermos nós mesmos, a individualidade, o estarmos verdadeiramente solidários quando estamos, a amizade verdadeira, a autenticidade, a força dos valores, do caráter, das nossas próprias ideias, que é o que está aqui jacente nesta individualidade da oficina portanto, eh, do Grêmio, que no fundo é a energia de Aquário, a energia de Urano, a energia da destruição criativa, da criação de novas barreiras, mas também da tecnologia, do despertar da nova essência do homem, enfim, tudo isso se encontra aqui. Ele corresponde a Urano, Senhor dos Céus e dos Titãs, ao contrário do que se pensa, também poderá corresponder a outras figuras mitológicas, mas é sem dúvida o pai dos pais, que é também o filho dos filhos, porque a atitude disruptiva do Aquário é de um filho que luta e que institui uma nova tradição, mas é também o avô, porque ele significa o regresso à individualidade originária, à explosão originária daquilo que é a energia individual, que depois informará aquilo que é, no fundo, a igreja, o coletivo, que já tem a ver com esse espírito de missão e dissolução coletiva que encontramos no tempo. Trabalhar interesses é escutá-los através de um processo ativo, trabalhar no Grêmio, na discussão, no argumento, esculpi-lo através das suas metas. Portanto, trabalhamos aqui o tema de vida, não é? A nossa dimensão do individual no social, a sua virtualidade trabalha a nossa autoestima no social. Trabalhamos a nossa armadura da mente através da nossa racionalidade. Conhecer o interesse, porque aquilo que estão em causa são interesses que temos que trabalhar, não é? Ou seja, a nossa individualidade cria-se através de um interesse, de um grupo que tem um determinado interesse.
Os violinos têm a ver com a harmonia universal, porque aqui a responsabilidade é essencialmente harmónica. E diz-nos, no conhecer o interesse, escutar ativamente o interesse do outro, perceber onde se encontram as fraquezas, as forças, os desafios e as oportunidades, a autossugestão, exercício de mentalização repetido ao acordar e ao deitar, reprogramar a linguagem interna, modelagem, características em lobistas e, portanto, diretores de corrente de opinião, não é? Que levam à excelência, que devem ser copiadas, acolhimento das dificuldades, diálogo não violento interno, divisão por etapas, pequenos passos, autocuidado, gratidão e criação de um panorama social. Portanto, conhecer o interesse, novo tipo de comportamento baseado na consciência individual e na diferença, 21 dias de repetição de padrões, controle de impulsos para um novo modelo de relações humanas, autorrespeito para criar disciplina, desenvolvimento de agilidade harmónica e criar harmonia das diferenças. É a diferença integrada no coletivo, mas sempre a afirmação e o respeito pela diferença. É também aqui o respeito, mas o respeito não do eu com o outro, mas do eu com o coletivo, naquela ideia de que estamos num serviço progressivo e aqui é o último passo, o pré-passo final do serviço, o serviço pela manifestação da individualidade, para depois finalmente podermos integrar um modelo onde todos estejam presentes. É a base da democracia e da harmonia democrática. Escuta ativa permanente através de individualidade, diferença e observação adequada. Então, as visões de Paul Atreides em Dune é este novo universo que queremos trazer. Ele é a luta, ele é a revolução, ele é a destruição daquilo que existe, mas é a criação do novo. Esta imagem é, para mim, bastante reveladora daquilo que é a luta dos interesses individuais para depois chegarmos finalmente a um equilíbrio. Mas é a revolução e é a criação de um novo ideário e o nascer de um homem novo. Porque Paul Atreides morre, ele era um duque, alguém ligado a um interesse específico de uma casa e ele tem de ser o Kwisatz Haderach, ou seja, aquele que representa o Messias, aquele que vem libertar o interesse de todos os outros, que deixa de ser ele para passar a ser o futuro, para se autodestruir, para renascer. E esse é o caminho dele. Ele ali está com a mãe, não é? Que também é a mãe, digamos, do predestinado, e aqui é a destruição da individualidade dele para fazer acordar o coletivo. E este é o valor essencial do Grêmio: individualidade, equidade, revolução e responsabilidade harmónica e individual. Portanto, os valores do Grêmio são individualidade, a capacidade de olhar o ser humano na sua individualidade e integralidade, afirmação das próprias escolhas a partir da sua missão de mundo, agregando valor a partir da missão, equidade, capacidade de se colocar no lugar do outro e ser capaz de falar e ouvir em equilíbrio, revolução, que é desenvolver a agilidade mental que permite transformar a realidade envolvente, trazer novas dimensões de realidade ao coletivo, responsabilidade harmónica e individual, controlar a reação do pessoal, desenvolver a proatividade na criação de valor coletivo, colocar a visão comum em primeiro lugar. Portanto, valores do Grêmio: encontrar os fundamentos, o código do lobista, individualidade, equidade, revolução e harmonia, capacidade de olhar o mundo a partir da sua própria visão, mas com abertura para soltar as suas convicções e medos, num ato de entrega ao próximo, onde desenvolva a criatividade, mas onde não se esqueça do seu dever de escutar e integrar a voz da individualidade no outro e, a partir desse lugar de comunhão, atender às suas necessidades e necessidades do outro em pleno equilíbrio e harmonia, ser capaz de mostrar ser capaz de se mostrar relevante e criativo na persecução de interesses coletivos, sendo condutor da vontade da mudança e revolução que emana da mudança de mentalidades alicerçada na consciência individual coletivizada. Portanto, os valores do Grêmio, aqui o teste do Paul Atreides, quando ele ainda estava a ser testado, antes da queda da casa dele, isto é no início do primeiro episódio. Recordo que o segundo episódio vai ser agora em março-abril de 2024, baseado obviamente também na obra de Frank Herbert. Já houve uma primeira versão do Dune. Eu particularmente gosto muito do Timothée Chalamet, acho que é um ator fenomenal e que vai buscar toda esta energia aquariana. Encontrar estes fundamentos num código que seja de individualidade, equidade, revolução e harmonia. Blindar a mente para a visão transpessoal. Quando a pessoa está na defesa do interesse coletivo, esquece dele próprio. Desenvolver mentalidade de gratidão, autocuidado, conhecer-se a si e às individualidades. Cuidar da imagem pelo mundo.
ou seja, pelos outros, saber posicionar-se, dizer não pelo comportamento e saber aceitar o não. E saber o momento de se levantar, o momento em que não tem que ficar onde não é aceito e onde não é querido. Vencer o medo da afirmação individual, ou seja, afirmar a individualidade e vencer esse medo da afirmação da individualidade, tantas vezes nos inibe de sermos nós mesmos, criar um ambiente social a partir de discussão de visões, criar o correto mapa mental da abundância nos outros, no fundo comunicar as suas ideias em prol do coletivo, mas também trazendo-a a partir da sua individualidade, saber triunfar com os outros e pelos outros, portanto o domínio do coletivo. Vivas. It's just my mother in her own house. Yeah. Nesta parte do filme ele é testado ao máximo, portanto ele basicamente é obrigado a confrontar-se com um desafio no qual ele tem que colocar a mão numa caixa, e se ele retirasse a mão, ele poderia obviamente perdê-la. E ao mesmo tempo, se ele se movimentasse, ele tinha uma agulha venenosa, ela vai dizer isso agora, a Madre Reverenda, portanto, dos Bene Gesserit, que era a ordem monástica que dominava a política externa, e ele não quer ser instrumento, ele quer ser ele próprio o elemento de mudança. Portanto, ele parte do Capricórnio para se transformar Aquário, ele parte da organização institucional, quer política, quer religiosa, para se transformar na novidade e trazer a nova lei. E esta é a missão do Aquário, esta é a missão do rebentar das águas, esta é a missão do momento que vivemos atualmente. Portanto, é isto. E isto é incorporado na pessoa de Paul Atreides. É isso que ele significa: mudar, reestruturar, mas trazer também a mesma solidez que é necessária para manter o serviço. É o autossacrifício no serviço. É a passagem, se quisermos, no tarot, de Tifaré por Daat para chegarmos a Keter, ou seja, para chegarmos a Deus através da autotransformação. Não é ele ser Deus, é ele trazer Deus a Deus, ou seja, trazer a humanidade à humanidade, porque Deus é a humanidade. Aqui em Aquário, Deus é a humanidade. E ele tem que ser o transmissor máximo, o canal máximo de transmissão, o médium máximo. Não para se dissolver, mas para cumprir uma missão de transformação, de individualidades que se têm que revelar. Ele sacrifica-se pelos outros. Essa é a ideia, que é uma ideia crística, aliás. Conhece o teu desafio, perceber a natureza que move os outros seres humanos, autoconhecimento pelo outro, conhecimento do desafio e do divergente, da divergência, conhecimento do campo mental, conhecimento das condições lógicas, conhecimento das condições exógenas, dos princípios da revolução e reforma, intuição e agilidade para adaptar o novo modelo de mundo, mentalização das ideias para a excelência e vitória sobre os obstáculos burocráticos. Aqui mais uma vez somos do ponto de vista da transformação transpessoal, de trazer novas ideias para os outros e a partir dos outros. Inteligência mental a partir do conhecimento das pessoas, direção de pensamentos, mudança de mentalidade e modelo de mundo para soltar o vento transformador da agilidade mental, crescimento através da adaptação constante de opiniões, através do desenvolvimento da mente. E aqui o campo de futebol e também ao mesmo tempo o espetáculo, porque é o dissolver-se para os outros. Essa é a perspectiva destas duas imagens. O LDT, programa de lobista de topo, ou daquele que é o programador de topo. Eu aqui vou seguir muito aquilo que são as constelações familiares e o conhecimento profundo da constelação familiar. A constelação familiar tem muito a ver com a casa, ou esta casa, ou se preferirmos esta loja, esta oficina esta oficina aqui do Aquário, ou esta oficina do Grêmio, porque estamos aqui muito focados naquilo que é trabalhar as estruturas que existem através da nova afirmação de individualidade que as regenera, a ideia da regeneração, da revolução,
mas também de reforma, não é? E então eu fui buscar aqui muito para o programa Lobista de Topo, que é o conjunto de técnicas desta casa, aquilo que são as constelações familiares. Obviamente que está aberto, mas este foi o programa que eu escolhi e segui, e foi essas técnicas de coaching, de constelação familiar e de programação neurolinguística que eu trouxe para esta oficina. No fundo segue aquele padrão geral das outras oficinas, mas mais focada aqui na questão que pode salientar os interesses, as individualidades do lobismo. E então temos as técnicas da criatividade, ou do desenvolvimento da criatividade e do lobby, porque é que as relações nos interessam mais do que os companheiros, as relações, o coletivo, o silêncio, o começo das triangulações, superproteção destrói a vida dos filhos, porque é que fica obcecado por quem nega amor, a questão de não percebermos a não aceitação da individualidade, em que é que assenta esse amor, essa individualidade, porque vivemos uma segunda vida ou uma segunda vista. A questão hoje em dia dos solteiros, da dificuldade em formar famílias, a questão da superação dos divórcios, a questão das masturbações e da vida individual, sexual, sem partilha. Como é que se forma uma relação de casal? E aqui já começamos a trabalhar não tanto naquilo que é a realização de uma série de realidades, ou não só a percepção de uma série de realidades, que era isto que eu queria dizer, mas sim começamos a trabalhar técnicas para as melhorar essas mesmas realidades. Então, relações destruídas dentro de uma relação de trabalho, porque é que muitas vezes nos focamos no lado errado daquilo que é a relação de trabalho, função do feminino e da mulher numa relação de casal, como estabelecer equilíbrio numa relação de casal. E isto é importante depois para as outras relações sociais, ok? Porque falta prosperidade e reconhecimento na vida, como renascer da dor e da traição. Este aspecto é importante, a nossa própria transmutação sobre a falha. Ir buscar lá as razões do porquê que falhamos. Isto muitas vezes tem a ver com o passado, com a tal constelação familiar mal resolvida. Maturidade não perdida é ainda possível. Como educar o companheiro na vida plena, lugar de vítima, vilão e herói, aqui claramente três figuras das constelações familiares, amor mais capaz e cena em família, consequências do saber oculto reptiliano, aqui já vamos para questões mais espirituais e diria até esotéricas, porque me sinto rejeitado nas relações, equilibrar o masculino com o feminino numa relação, movimentos sistémicos, já estamos aqui dentro daquilo que é a constelação familiar, porque não me consigo desligar das experiências, final de ciclos e a confiança, como recuperá-la, o início de ciclo com a pessoa que se torna perfeita nessa fase, como lidar com isto, porque isto pode depois levar a uma fase seguinte de desinteresse e de narcisismo, o eu psicológico que vive em mim, ajustes finos de quem vive em mim, e aqui interpretarmos a nós próprios na nossa individualidade, além da constelação familiar. A oração, exercício final que em mim vive, isto tem a ver com os tais exercícios de programação neurolinguística e de mentalização, de autossugestão, oração no caminho da salvação, autossugestão nesse sentido, o que é o reino de Deus, traição é uma doença, porque é que não, porque é que é difícil por vezes aquilo que é, no fundo, saber, no fundo, porque é que muitas vezes os homens têm dificuldades com impedimentos com as suas secreções fisiológicas ou com as suas necessidades fisiológicas. O porquê disso? O impedimento das necessidades fisiológicas está também ligado, muitas vezes, a uma incorreta noção da individualidade. Muitas vezes isto não é estudado. E são aspectos que, por vezes, escapam, mas que aqui nós trabalhamos. E isso é importante porque no âmbito da criatividade, do lobismo, porque nós temos que estar livres. E a liberdade é também perder, é também deixar ir. Psicologicamente, a retração das necessidades fisiológicas tem a ver com isso. Isto poderá parecer algo que não faz sentido, mas faz todo o sentido se nós estudarmos isto já na sequência das outras técnicas. O dinheiro e as fantasias que o mesmo provoca, como é que os adultos destroem a vida dos filhos, como lidar com o desperdício, como se tornar pai, lidar com consequências dos atos, quanto custa começar de novo, aplicação disto aos casos concretos da vida, não é? Estudos de caso em matéria de programação neurolinguística aplicada à constelação familiar. Dúvidas poderemos trazer naquilo que é a escola da vida,
Porque é que só atraímos relações complicadas? Porque é que os homens e as mulheres se aproximam? Porque é que o sexo e a profissão decaem com a evolução da vida? Porque é que a pessoa porque é que o ego solicita reações? Portanto, aqui estamos a trabalhar a questão do ego, o feminino, lento e profundo, como ser feliz no casamento e na profissão, fortalecer a profissão no pós-depressão, padrões de traição, sentir a profundidade do ser, constelações familiares, estruturar a constelação, Bert Hellinger e o seu contexto, perceber a diferença entre as várias sociedades e as suas constelações, constelar em abstrato, aplicar o contexto cultural, depois constelações europeias, africanas e americanas e aplicar a evolução social ao século XXI. Okay? Níveis de desenvolvimento da criatividade, do interesse individual, familiar, corporativo, sindical, social, transpessoal. Mudança de paradigma e nova aliança e pacto social. Okay? Ideias fundamentais destas técnicas e deste programa de coaching da 12ª oficina, da oficina do Grêmio, que está ligada à energia transformativa de Aquário e de Urano, ok? Luta para defenderes a individualidade de todos os outros, luta pelos outros. A tua individualidade é o direito dos outros. É este o princípio também do Dune, da guerra sagrada, que aparece aqui neste primeiro vídeo, e que tem que ver com o momento em que ele e a mãe se encontravam na tenda, e é quando ele se começa a construir. Portanto, morre Paul Atreides do Capricórnio, nasce Paul Atreides o Aquário, o Crisavereca, aquele que vai libertar, e é quando ele percebe o espírito de missão dele e que a partir daí tem que se transformar e transformar o mundo. É também o momento em que ele perde as suas ilusões, mata o amigo, mata o amor, mata aquilo que o prendia ao egoísmo e à individualidade e permite-se chegar à frente. E é novamente a visão, não é? Aquela questão da visão. Depois temos aqui a questão das visões e no fundo da apresentação do filme, não é? E aqui a parte segunda, não é? A parte segunda de Dune, que vai estrear agora em breve. E mais uma vez trazemos uma temática atual, um filme que ainda nem sequer estreou, o que é próprio de Aquário, não é? E, portanto, este filme ainda não estreou, portanto, vai estrear em abril. No entanto, é a segunda parte, obviamente, não só da obra de Herbert, Frank Herbert, como também do primeiro filme, não é? O primeiro filme, dos anos 80, condensava as duas partes. Portanto, lutar pelos outros, ok? E essa é a ideia, é evoluir. Evoluir é lutar pelos outros. É um bocadinho esta visão. Mas vocês podem também ver mais uma vez os vídeos e todos estes diapositivos na parte própria do canal das 12 oficinas, e é um pouco isto que eu tenho para vos dizer. E muito obrigado. Para mim é o fim das oficinas, para vocês não é. Eu antecipei a oficina, portanto, 12 do templo por questões técnicas. De qualquer das formas, elas valem cada uma individualmente. Mas pronto, é desejar-vos que aprendam, desenvolvam, estudem e com toda essa interação que haja candidatos para depois lançar os ditos cursos que agora ainda estão em fase de apresentação de trabalho, mas que já mexem, e por isso também a razão pela qual estou aqui a colocar, no fundo, melhor desenvolvimento do que é isto das 2 oficinas. Muito grato, muito obrigada, e vamos vendo no canal. Vou aqui terminar o compartilhamento de tela e agora vou interromper e até breve.